Olá, paz a todos, tudo bem? Você está no Escatologia, Princípio do Fim. Que Deus abençoe você e sua família. Nós vamos falar sobre um tema bem intrigante, uma curiosidade, na verdade. O título é: Temos data para morrer? Há um tempo certo para cada um aqui nesta vida? Vamos ver o que a palavra diz. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 diz assim: Há o tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Jó capítulo 14, versículo 5 diz: Visto que os seus dias do homem estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Salmos 102, 24. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Salmos 39, 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Então, por esses 4 textos aqui, podemos já entender que sim, temos um tempo certo de vivermos aqui, contados, determinados pelo Senhor. Dias, meses e anos já que o Senhor contou para a vida de cada um aqui nesta terra. Vamos para a próxima curiosidade nesse assunto ainda. Podemos abreviar ou adiantar o dia da nossa morte? Vamos ver. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Por conta da vida desregrada, uma vida fora do temor do Senhor, o ímpio tem os seus dias abreviados. Deuteronômio 11, 17. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Cedo pereçais, ou seja, antes do tempo ser cumprido. Eclesiastes 7,17 diz assim: Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Ou seja, aquele que faz muitas loucuras na vida, né, se comporta como um ímpio, não querendo saber das coisas do Senhor, a Bíblia orienta que não seja assim, que não seja demasiadamente ímpio e não sejas louco. Aí ele pergunta: por que você vai morrer antes do tempo? Porque nas loucuras pode ser que alguém abrevie o seu tempo aqui na terra. Salmo 102, versículo 23. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Então, há sim a possibilidade de que nossos dias, embora sejam marcados e determinados, dependendo da nossa vida, né, do nosso modo de viver, podem ser abreviados. Como encarar a morte? Qual a orientação bíblica para que possamos encarar a morte, que é o último inimigo a ser vencido e algo inevitável para o ser humano? A Bíblia vai nos dizer assim em Tiago 4,14: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Jó 5,26. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Ou seja, temos que encarar a morte como algo que é natural para o ser humano. Após o pecado, isso passou a reinar no ser humano. Todo ser humano tem que morrer, a não ser aquele que ficar
para o dia da volta do Senhor Jesus. Esse não morrerá. Fora esse, todo ser humano até aquele dia, até antes daquele dia, vai passar pela morte. Então aqui Tiago está dizendo que a vida é como um vapor. Todo mundo já sabe que é assim, rápido. E Jó está dizendo que a gente na velhice, né, vai à sepultura. Vai ser recolhido como um feixe de trigo a seu tempo. Então temos que encarar como algo natural. Uma outra curiosidade: pode o homem conhecer o dia da sua morte? A pessoa pode saber o dia que ela vai morrer? Tem essa possibilidade? Vamos ver o que a Bíblia diz. Eclesiastes 9, 10 e o versículo 12. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Ou seja, a morte, ela vem repentina sobre o ser humano. Ninguém pode prever o dia que vai se morrer, naturalmente falando, né? A não ser aquela questão da pena de morte. Mas aqui não se pode prever o dia que se vai morrer. Então, o Eclesiastes está falando aqui, ó, faz a tua obra, o que vier na tua mão, porque para onde tu vais, a sepultura, não há obra. Aqui, precisamos fazer uma observação, que o sábio Salomão está falando que para onde vais não há obra, e não há projeto, nem conhecimento, e nem sabedoria alguma, porque ele está falando da morte em relação àquele que morre em relação ao vivo, ao que está nessa vida aqui. Ele não está se referindo que depois da morte não tem mais nada, acabou. Não é isso que ele está tratando aqui, o contexto. O contexto é em relação a quem está vivo. Então, em relação a quem está vivo, aquele que morreu, acabaram seus sonhos, acabou tudo o que ele planejava fazer, não tem mais conhecimento, não tem mais obra nenhuma para fazer. Em relação a quem está aqui nesta vida. E não que não haja algo após a morte, porque a parábola do rico e Lázaro já nos mostra um sentido diferente. Jesus já disse que há algo realmente logo após a morte, né? Então não é esse o sentido que Salomão está dando. E a última curiosidade sobre esse tema da morte é: o nosso tempo de vida pode ser aumentado? A gente viu que a Bíblia nos diz que temos tempo determinado para esta vida. Porém, vamos ver se Deus, por alguma razão, pode aumentar os nossos dias. Provérbios capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Já falamos sobre esse versículo naquele outro contexto, porém agora eu vou pegar a parte A. O temor do Senhor aumenta os dias. Ou seja, quando você se coloca na presença do Senhor com o temor do Senhor, ele vai aumentando os seus dias aqui na terra. Provérbios 3, 13 e 16. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Então está ali mais uma vez: aumento de dias há na sua mão direita, aquele que adquire conhecimento, temor do Senhor. Segundo Reis 20, versículos 1, 2 e 6. Por aquele tempo Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo... Aí o versículo 3 e 4 vai discorrer do que Ezequias falou com o Senhor, se colocando, né, de toda a fidelidade que ele era com o Senhor. Aí o versículo 5, Deus pega Isaías ainda saindo do pátio, do palácio, e fala para Isaías assim, ó: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo,
Assim diz o Senhor, Deus de teu pai, Davi: ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Determinou mais 15 anos para o rei Ezequias. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O rei Ezequias, após ter ouvido uma palavra forte de Deus através do profeta Isaías de que ele iria morrer, ele se volta para Deus e começa a pedir a Deus que Deus olhe para ele, quem ele era, como era a fidelidade dele com Deus. E Deus manda Isaías voltar e acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Que maravilha, né? Êxodo 20, versículo 12, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mais um verso falando de prolongamento de dias. Provérbios 13, 14. O ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Se você é sábio, se você se coloca para buscar a sabedoria que é o próprio Jesus Cristo, a gente, através disso, adquire conhecimento para desviar dos caminhos de morte. E assim não seremos ímpios, assim não seremos loucos e prolongaremos os nossos dias na terra. Apocalipse 21, 4, o último versículo deste nosso estudo, diz assim: ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, respondendo à pergunta, nosso tempo de vida pode ser aumentado? Sim, pode ser aumentado nesta vida. E também podemos ganhar a vida eterna, que aí não tem fim, é uma eternidade com o Senhor. Porém, é preciso que nos coloquemos como sábios e não como loucos, como aquele que tem o temor do Senhor e não aquele que é um ímpio. Amém? Que você procure direcionar para o caminho que o Senhor tem para a sua vida. Que Deus abençoe e te prolongue os seus dias nessa terra e te dê a eternidade. A paz a todos.